tu tiveste 3 ou 4 dias seguidos em que as capas de todos os jornais foram o Enzo. E o Enzo vai sair. Isto, no princípio, logo a seguir ele ganhar o Mundial. E eu pergunto, onde é que está a comunicação do Benfica, pá? Prometam umas entrevistas quaisquer, até dão entrevistas ao Record e à Bola com o nosso presidente, mas prometam umas entrevistas para tentar aqui... É lógico que o agente do Enzo não vai ver o Record e não vai... Mas cria-se, é o que tu dizes, cria-se à volta... É a mesma coisa que a seleção e o Ronaldo. Só se fala do Ronaldo, isso é evidentemente mau, não é? Porque os jogadores estão pressionados, a equipa sente que há ali uma instabilidade, não estamos tranquilos e eu leva-me a crer, e entrando já aqui muito rápido no tema do Enzo, que há aqui também alguma vontade em que o Enzo se vá embora, e isso é que me custa nesta telenovela toda, porque se não houvesse, desculpem lá, por muito que chato seja ter um jogador contrariado, se não houvesse vontade, o Rui Costa já tinha dito ao Chelsea, 120 milhões na conta, ou falamos no verão. Qual é a dificuldade de fazer isto? Desculpem lá. A mim leva-me a crer que isto é um pouco para salvar a face do Rui Costa, desculpem lá. É porque eu já vi isto muitos anos, né? E o Rui Costa, quer queira, quer não, aprendeu muita coisa com o outro senhor, mas dá muito jeito neste momento ao Rui Costa. O Enzo, que nós vimos, desculpem lá, ok, houve ali uma dúvida ou outra num jogo do River Plate, que ele estava com um bocado com a cabeça já no Benfica, é verdade, muita gente diz isso e é verdade, mas um jogador super profissional, um jogador que fez 60 e tal jogos num ano, não se queixou. Agora dá muito jeito ao Rui Costa começar a passar esta imagem que ele é um bandido e que o Benfica não tem outra opção sem ser vender, percebes o que é que eu estou a dizer? Sim. Eu não sei se isto não é fabricado, porque estávamos a falar em off, o Grimaldo viajou, toda a gente viajou, o Enzo viajou, ok, muito diferente. Como disse o Tiago, uma viagem para a Espanha, uma viagem para a Argentina. Certo, mas... E o Grimaldo veio ao treino. Pois, o Grimaldo, claro, veio ao treino. Mas, a sério, custa muito a entender que o Enzo se tenha tornado num bandido, porque eu volto sempre ao que eu defendo já há muito tempo, que é, nestes casos de amoar ou não amoar, quem fica mais prejudicado é o jogador. O jogador tem uma carreira curta. O jogador não se pode dar ao luxo do clube o sentar, como por exemplo o Porto já sentou os jogadores completamente e acabou. E mesmo o Benfica. Casilhas? Pronto, exatamente. E os jogadores não se podem dar esse luxo. É lógico que para o Benfica é muito complicado esta situação, mas não tenham dúvidas nenhumas que para o jogador o cenário de se meter contra o clube, que é o dono do passe dele, é muito diferente. As pessoas comparam as profissões, é muito diferente. Os futebolistas não são donos dos seus direitos desportivos, são os clubes que são. Ele não é a mesma coisa que eu estar na empresa, alguém me dar 5 milhões, é lógico que eu vou para os 5 milhões. Mas neste caso o clube tem sim uma palavra a dizer, porque o clube é dono do passe, o clube é dono dos direitos desportivos do jogador. Portanto, é muito diferente. O jogador tem tudo a ganhar em estar de bem com o clube. E se o Rui Costa agora bater com o pé no chão e o Enzo for treinar para a B, quem é que perdeu mais? Digam-me lá. Foi o Benfica? É isso? Não, o jogador tem sempre mais a perder do que nós. Mas repara, é assim, toda a gente neste momento sabe o valor do Enzo, pelo que ele fez no Benfica na primeira metade da época e pelo que ele fez no Mundial, certo? O Enzo, neste momento, está numa posição que não há muitos jogadores que tenham estado, que é, ele tem clubes interessados nele e ele está numa posição em que, por muito que o Rui Costa diga é 120 milhões, pronto, ou não sai. Mas é assim, o Chelsea diz tipo, ok, o jogador vai continuar a forçar do lado de dentro e nós oferecemos 130 para ele sair agora em janeiro. E o jogador vai continuar a forçar. O que é que o Benfica faz? Mete o jogador a treinar à parte. E o Enzo diz, ótimo, fiz 60 e não sei quantos jogos numa época, agora tenho 6 meses para descansar. Quando chegar a junho, o que é que o clube vai fazer? Vai continuar a deixar um ativo perder valor ou vai aceitar uma proposta de 120 ou 130 do Chelsea quando nessa altura chegar? Rodrigo, é lógico que é uma situação, não é uma situação fácil para o clube, não foi isso que eu disse, né? Não, sim. Repara, eu estou a comentar eu acho que o Benfica e que o Rui Costa devia fazer o que é melhor para o Benfica, que é, meus amigos, 120 milhões é pronto, ou não há negócio. Sim.
Mas E eu o não sei jogador, bem. e o jogador fica na posição de, ok, o Benfica tem contrato com o Benfica até daqui a não sei quando. Logo se vê como é que vai ser. Chegamos a junho. Por mim, epá, tu pagaste o quê? 18 milhões por ele? Mas, Sí, bueno, también cuando Benfica me contactó, también me dio la oportunidad esa de que estaría bueno, que es una puerta grande de Europa que me va a dar para hacer el trampolín, para seguir creciendo en el club mucho más grande. muito marketing. Peseteiro. Desculpa lá, mas isto não há forma. Por mais que lhe tenham dito que o Benfica poderia ser ótimo para outros voos, pá, nós não somos a Decathlon para vender trampolins. Daniel, mas imaginas o que é que o senhor Rui Pedro Brás foi-lhe dizer quando foi à Argentina contratá-lo, não imaginas? Não lhe deve ter dito assim, Enzo, vens para o Benfica, ficas 10 anos no Benfica. Achas que foi isso que ele disse? Claro que não, ele disse, olha, acredito que não, mas opa, como diz a este, diz aos outros. Mundial, vai correr bem e se há a primeira oportunidade vai ser bom para ti e vais sair. Claro que foi esse o argumento. Ele, quando foi contratado, já vinha com essa promessa. Sim, o Benfica não foi lá de largar 10 mais 8, pá, que é irrisório, não é? Para este tipo de jogador. E não lhe foi dizer, olha, vens para o Benfica, mas assinas um contrato para lá estar 15 anos. Claro que não, até ele próprio disse. Isso já foi argumentado pelo clube. Agora, nós trouxemos o jogador com essa premissa. Pá, agora temos que saber lidar com ela. Não? Também não é justo para o rapaz dizer-lhe, olha, vens para o Benfica e à primeira oportunidade que viermos vamos negociar, vai ser bom para ti, e depois dizer-lhe, olha, afinal não, pá, afinal não te queremos vender. Percebes? Nós não sabemos tudo aquilo que lhe foi dito, não é? Por isso é que se calhar agora estão a criar entraves à saída e ele está a bater o pé. Nós não sabemos o que é que foi acordado entre as duas partes. E eu até percebo que o Benfica, por exemplo, pudesse permitir que ele fosse à Argentina e depois não desmentisse que deixou e isso criasse alguma polémica que era benéfica à saída do jogador, o que interessasse ao Benfica. Isto é uma teoria da conspiração, eu não sei de nada, os meus colegas não sabem de nada, estamos aqui a dar um lado da questão. O outro lado é que por mais que o Benfica dissesse tu vais à Argentina, não há maneira do Benfica ter dito, olha, depois ganhas o Mundial, anda aí em festas e a beber que nem um maluco. Não, isso O Benfica não vai dizer. Para o clube pode bater, neste momento acabamos por ter sempre duas opções, que é ou vendemos o jogador agora, pela cláusula, e o Rui Costa falta a palavra que deu aos adeptos, ou então é simples. Da maneira como o jogador se está a comportar, das duas uma. Ou vem e pede desculpa e começa a mostrar-se como profissional e mesmo assim vai ter que ganhar a confiança do grupo, ou então vai ter que ser colocado à parte até isso acontecer. A dúvida é, colocar Enzo à parte pode custar-nos muito em termos de reforços de plantel. Mas, eu não sou apologista de vendermos o Enzo agora. O que eu estou a dizer é... És um bocadinho. Estás um bocadinho. Epá, imagina... Daniel, mete ordem nisto. A lagartagem está aí danadinha. Porra, então não é preciso imagina, eu olho para uma situação complicada e cada vez mais tem indícios pelas ações do jogador que o jogador não quer cá estar. Pois, Rodrigo, verdade. mas é inevitável que o clube... Pá, imagina, tu és um jogador do Benfica, não é? És o Chiquinho. E diz, queria ir vamos imaginar, eu queria ir ao Brasil de férias, mas tenho treino dia 1, não posso ir. Ok, não vou. Aí está. E de repente chegas ao balneário no dia 1, não é? Às 10 da manhã, ou à hora que eles foram treinar, e olhas à volta, então, mas não está cá o argentino, pá. Até o Enzo não está cá. Então, quer dizer, eu não fui para o Brasil de férias porque tinha que treinar e o gajo foi passar. Pá, não dá, não pode ser. O clube tem que passar uma mensagem forte de disciplina dentro do balneário. Eu acho que ele nem sequer devia ter sido titular, sinceramente. Eu acho que ele ele não devia ter jogado. Ele não devia ter jogado. Era impossível que ele tivesse em boas condições físicas. Pá, vamos lá com calma. Mas há poucos jogadores na história do Benfica que foram insubstituíveis. Para mim, Enzo não é um desses jogadores. Não, mas não é, claro que não é, mas a curto prazo não é? Porque tu não vais buscar um jogador com a qualidade do Enzo, tu montaste a certa altura, quando percebeste que o Enzo vinha, montaste toda a equipa em função daquilo, porque a tua ideia era outra, a tua ideia era o Enzo devia estar agora a chegar, estava agora a adaptar-se, não é? E as coisas correram de outra forma, e o Benfica mudou todo o planeamento para uma coisa que é, ok, vamos ter o Enzo, e vamos ter o Enzo um ano. Eu acredito que nem o Rui Costa, agora quando disse que não vendia jogadores,
não estava à espera que havia equipas a pagarem 100 milhões agora. Acho que nem ele acredita mas nisso, repara, é um o pior disto tudo é... Ele foi surpreendido, mesmo que isso é cheguemos verdade. a um ponto... Assim, e eu estou a dizer que Enzo não é insubstituível. Porque eu tenho a certeza que Enzo vai acabar por sair, quer seja agora em janeiro, quer seja em junho. O problema disto tudo é... Para o Chelsea, a sério, o meu problema é esse. Isso é um problema dele, desde que o dinheiro O que não falta na história do futebol são mais decisões dos jogadores, não é por aí. O pior disto tudo é, tanto se o venderes agora como em junho, tu não vais receber os 120 milhões a pronto. O Chelsea não vai pagar isso. Mas é diferente. E vais, se calhar, o quê? Receber 120 a 3 anos. Mas o que é que diz a cláusula? Não é 120 a pronto? Mas é o que eu estou a dizer. O Chelsea, da maneira como as coisas estão, qualquer um de nós, se fosse diretor desportivo do Chelsea, não pagava os 120 milhões. E ao diretor financeiro. Não, o Chelsea foi... A época está completamente arruinada por causa do Chelsea. Mais vale esperar. O Enzo faz pressão do lado dele. Eventualmente ainda desvaloriza para tu pagares menos. E no final da época vem o Chelsea bater à porta e dizer: olha, se quiseres, tiramos-te o problema das mãos, Rui Costa. Estás a ver? É raríssimo um jogador sair pela cláusula. As pessoas não têm noção do processo difícil. É Figo, é Neymar, é o Figo e pouco mais. Mesmo o Félix não saiu com 120 milhões a pronto. É muito raro e é muito difícil, porque é tal coisa. Não é o Chelsea que chega e que rescinde o contrato, tem que ser o jogador. E isso depois cria no jogador. É muito difícil e raramente se faz. Por isso é que uma equipa prefere dar 130 milhões do que dar 120 milhões de uma cláusula de rescisão a pronto. Porque o dinheiro que se gasta numa rescisão por 120 milhões é muito mais do que os 130. É absurdo. E então isso não acontece, não é? Agora até que ponto é que se consegue manter um jogador assim? Exatamente, é isso. Eu concordo com o que o Fábio Coutinho está a falar no chat. É preferível teres agora 120 milhões ou 130 milhões em 3 anos, ou teres um jogador que vai estar contrariado com o plantel, que sabe que tem equipas lá fora que o querem e que muito provavelmente não se importam de esperar até junho. Mas o Enzo passa, em dia 1 de fevereiro, passa a birra ao Enzo. Ele não é estúpido, ele tem 21 anos, Rodrigo. Mas imagina, passa a birra, mas imagina, calma aí. Não sabes, Tiago. Queres tu querer que aconteça isso? Eu acredito no fim do ano está a fazer danças da galinha como ao outro. Isto no futebol muda tudo muito rápido. Hoje estás a chorar e estás com o cabelo amarelo e qualquer dia és uma avestruz e a dançar e feliz e corações para o presidente. E a questão é essa, o Benfica sempre foi um clube muito amigo. É amigo dos jogadores, é amigo de toda a gente, até dos rivais é amigo. O meu pai costuma dizer uma coisa que é: quanto mais te abaixas, mais o que se vê. E aqui é um bocadinho isso. O Benfica vai abrindo precedentes que depois não os consegue manter. Eu sempre fui daqueles que acreditei e que acredito que poucos clubes no mundo poderiam recusar 130 milhões, seja porque jogador for, ou seja, não são muitos jogadores insubstituíveis, confesso. Consigo reconhecer que há uma importância enorme que o Enzo tem neste Benfica, até porque as opções, eu tenho muita pena de certa forma do Roger Schmidt quando ele olha para o banco, tanto com o Moreirense como com o Braga, e vê aquele banco que é deplorável, tem uma qualidade um bocadinho abaixo daquilo que era de esperar no Benfica. Mas a verdade é que não acho que haja assim jogadores imprescindíveis, ou melhor, imprescindível ele insubstituível não acho, ou seja, claro que vai vir sempre alguém que é diferente, vai trazer coisas novas e vai dar coisas que o Enzo não tem, e da mesma maneira que vai ter coisas que não vai dar coisas que o Enzo tem, pronto. Portanto, acho que isso vai sempre acontecer. E depois aí é o trabalho do treinador, ou seja, o treinador tem que ter capacidade para viver com isso, para se adaptar e voltar a ajustar a equipa. Agora, 130 milhões aceitava e sempre disse que, dificilmente, e nós vemos transferências de todos os mercados de grandes jogadores, tipo dos melhores do mundo, e nenhum é desses valores ele aceitou na mesma, portanto, muito dificilmente o Benfica ia conseguir resistir a isso.
a partir do momento em que ele vem armado em caramelo e diz que vai à Argentina e depois vai mesmo e depois falta aos treinos, confesso que o meu lado mais romântico, né? o meu lado mais romântico diz-me assim, pá, o dinheiro que vai com o caralho, e ele fica aqui a treinar com os Júnior. Pá, mas temos que ter a noção que isso era um castigo giro a nível de mensagem para ele e para o plantel, que é ninguém aqui manda mais que a direção e que a equipa técnica e que tudo isso. Ninguém está acima do Benfica. Por outro lado, estávamos a abdicar aqui de ter o Enzo, pelo menos lá está, até o mercado fechado, de ter um grande encaixe financeiro, se calhar para passar para valores bem mais baixos, depois no futuro. Opa, e eventualmente a correr bem, que ele em fevereiro esteja, como o Fura estava a dizer, imaginemos que o mercado fecha e que ele diga assim, ok, então olha, vou-me valorizar outra vez, porque sei que há interessados, então não quer passar a imagem errada para o mercado. Pá, mas até que ponto é que um jogador destes se vai conseguir concentrar no jogo para uma bola dividida e ele pôr lá o pé? Eu acho que ele não vai pôr o pé. Ou seja, vamos ter um jogador a meio gás porque ele vai se proteger ao máximo para não se lesionar, para ter um contrato milionário dali a 2 ou 3 meses. Pá, não quero ficar com este gajo. Agora, estou triste porque tive 3 meses, porque ele depois foi para o Mundial, a pôr aqui no Twitter e a dizer aqui que Enzo era amor e que casava-me com ele e não sei o quê. Pá, e futebolisticamente mantenho, mas epá, não estou à espera, atenção, não sou aquele romântico que estava à espera que ele valorizasse o Benfica como nós. Acho que ele é um gajo de 20 anos que vem da Argentina, ele conhece pouco ou nada do Benfica. Se ele tivesse cá 5 ou 6 épocas, ok, percebia que a gente se mandasse a ele como pá, acaba por ser ingrato. Agora, pá, um argentino que nunca viu o Benfica mais gordo, com 20 anos, está cá 3 meses, vai à seleção, volta campeão do mundo, tem meio mundo atrás dele. Pá, acho que ele não tem amor nenhum ao Benfica, não tem carinho nenhum à gente. A gente é que tem mais por ele, porque ele realmente virou a nossa equipa ao contrário. Pá, mas esta atitude é inaceitável e quer bem que ele vai jogar. Diz. Não lhe vou dizer, não lhe vou desejar um mal físico, mas que eu percebo o que estás a dizer. Mesmo que o Enzo volte para a equipa, qualquer empate, qualquer exibição menos conseguida, vai ser Enzo já está com a cabeça no Chelsea, Enzo já está aqui, Enzo já está ali. E ao contrário de outros clubes, o Benfica não tem a capacidade de fechar a cabeça dos jogadores e deles simplesmente jogarem a bola. Para mim, está a chegar a um ponto em que a situação é mais vale venderes o Enzo o mais rápido possível para teres um mês inteiro para reforçar o plantel com o dinheiro que vem do Enzo, porque tu precisas desse dinheiro para reforçar um plantel que está a precisar de reforços. E acabavas com o assunto, matavas o assunto aí. E é daquelas coisas que nós não pensamos muito porque não é assim muito sexy, mas o Benfica tem resultados negativos financeiros no clube e na SAD. Portanto, nós estamos aqui a dizer não devemos vender o Enzo porque ele é muito bom jogador e tem contrato, e está o Rui Costa e o DSO neste momento a olhar assim para o fecheiro de Excel a dizer assim, 120 milhões, isto safava-nos à grande, pá, porque nós estamos à rasca, temos resultados negativos no clube. Não são 120 milhões, Tiago, mas pronto, é muito dinheiro. Mas uma forma de dizer. Mas o Darwin também não precisava de ser vendido. Não é? Também eu ouvi essa. Sim, mas quem é que disse uma isso? semana depois, o Domingos Soares de Oliveira disse numa Então, entrevista. mas acreditas no que ele diz? Eu não acredito, o chefe. É lógico, e hoje de manhã também falei isso no Twitter, a verdade é assim. É lógico que há muito dinheiro e é basicamente 2 épocas do Benfica que estão pagas. O que eu acho, a melhor decisão que o Ajax teve para a época deles foi cortar naquele momento com o Anthony. Porque senão ia ser literalmente um shit show a época inteira. E é isso que vai acontecer à época do Benfica. Rodrigo, a partir do momento em que ele faça uma assistência ou que ele não, porque ele tem qualidade e é um jogador, é um talento que eu não vejo no Benfica, sei lá, Verdade, concordo plenamente. E a questão central no teu raciocínio, apesar de eu
claramente estar mais do lado de bater aqui o pé, mas percebo que é uma situação muito complicada para Rui Costa, ninguém gostaria de estar no lugar dele neste momento, mas é o que o João Manso diz aqui no chat, que é a questão, o que me assusta é que o que é que tu vais fazer ao dinheiro? Tu tens a certeza, lá está, vamos ter reforços, tens a certeza que os reforços chegam. O Benfica, por exemplo, tem um historial horrível no mercado de janeiro. Tiago, e não é só isso. Imagina, a ideia do Benfica era vender o Enzo no verão e contratar já o substituto. Porque se tu vais contratar um jogador depois de uma venda, os outros clubes não são parvos. A dificuldade foi comprar um jogador pós-Félix foi muito grande, porque um jogador que valha 10 milhões, depois do Benfica receber 120 milhões, vale logo 15 milhões, porque os clubes não são parvos, entrou muito dinheiro, o clube pode gastar mais. Então a ideia é vendê-lo no verão, contratar já um substituto. E o que acontece é que tu vais ganhar 120 milhões e vais estar em pânico à procura de um jogador. 90. E as outras equipas... Pronto. E o que acontece é que tu estás em pânico porque não tens um substituto, a não ser que vais por Orsnes, mas que depois também não tens um substituto para ele. Mas é o que vai acontecer. Pronto, mas tu vais sempre precisar de um jogador para aquela posição e não vai e os outros clubes vão saber que tu precisas de um jogador para aquela posição e estás cheio de dinheiro. E ele nem sequer tinha sido internacional vez nenhuma e não só é convocado, como ganha a titularidade à segunda jornada e depois sagra-se campeão do mundo e o melhor jovem do torneio. Ou seja, isto é tudo impensável, isto é uma sequência de acontecimentos vertiginosos, quer dizer, isto é do estilo, tudo o que podia acontecer ao Enzo de bom aconteceu, porque senão ele a esta altura não saía, não tinha interessados a fazer sondagens, mas não era para comprar agora, e depois no verão saía se calhar por 70 ou 80 milhões. Pá, de repente atingiu um hype brutal. É uma situação excepcional, ou seja, isto não acontece... Pá, isto deve acontecer uma vez de 100 em 100 anos, caraças. Ter um jovem jogador que de repente vai à seleção, vira um campeonato do mundo, ao contrário, isto deve acontecer de 100 em 100 anos, pá. Pá, mas aconteceu ao Benfica e é uma bota difícil de descalçar. Agora, temos aqui duas opções. Ou o jogador sai tipo amanhã e acaba a novela e é feito um trabalho muito próximo do plantel para voltar a focar tudo e tentar fazer uma limpeza na cabeça dos jogadores, porque isto afeta toda a gente. Ou então mantemos cá, corremos o risco disto ficar tudo minado, a época vai toda com o caraças. Pá, mas por outro lado marcamos uma posição. Claro que isto depois tem os dois lados. Imagina que ele fica cá. Entretanto, há o jogo com o Sporting e ganhamos 1-0 com o gol do Enzo. Opa, toda a gente esquece esta porcaria. Acabou. Se tu ganhas com o gol do Enzo, é o maior outra vez. É exatamente isso. Pá, mas é um risco muito grande que eu não sei se queria correr neste momento. Eu acho que neste momento... Só que depois... Mas há riscos em todo o lado, percebe? Mas para, não há uma solução ideal. Também do Ricardo Rezende. Enzo sai ao fim de 4 meses. Félix ao fim de 6. Renato ao fim de 1 ano. Que também foram 6 na prática, o Renato. Sim. Qualquer jogador de classe sai do Benfica em média ao fim de 1 ano. Concordo plenamente. Isto é que é a nossa depressão, não é? Por isso é que às vezes eu digo coisas que não quero dizer, mas assim, isto é realmente mas difícil. O Benfica não tem capacidade, por muito que custa aceitar, não tem capacidade para pagar os ordenados que os jogadores exigem quando eles chegam a um determinado nível. Tu conseguias estar agora a pagar 10 milhões por época ao Enzo. Mas a situação do Enzo... Mas não tem que pagar. E a situação do Enzo, ele está a forçar uma coisa que, sinceramente, eu não entendo esta pressa toda, porque ele, ou então acha que vai se lesionar, mas também se vamos viver a nossa vida assim e ele não me parece nada uma personalidade assim de andar a viver com medo, mas ele no verão sai para onde quiser, e o Benfica, sinceramente, o Rui Costa pode chegar a ele e dizer, olha, se tu ficares a partir dos 80 milhões, se chegar no verão, tu sais. Dou-te aqui a minha palavra. Não me importa perder 20 ou 30 milhões. Se calhar o River Plate importa-se, mas isso já é outra questão. E ele ficar aqui, o Enzo, no verão, sai para onde quiser. Mas é que o Enzo, até agora, todas as decisões que teve em gestão de carreira foram desastrosas, não é? Porque o Enzo não queria vir para o Benfica para ir lá jogar aquela coisa que nem sei se tem transmissão televisiva cá, não é? Depois apanha um Vélez e vai de vela. Portanto, aquilo era uma ambição para ganhar, que ele perde logo a seguir, na semana seguinte. Pá, vem para cá contrariado, porque para ele ainda lá estava a jogar aquilo.
Pá, vem cá, é campeão do mundo e agora é campeão do mundo, quer sair para o 8º inglês que vai jogar a Conference League na próxima época. Pá, desculpa lá, mas o Enzo, cada vez que lhe dizem o que é que ele quer do futuro, ele não acerta uma. É terrível. Mas repara, A mãe que meta alguma César... coisa, a mãe que chega lá e diz: faz o que eu digo, que eu é que mando. É um desastre aquele rapaz a decidir a carreira dele. Mas repara, ouçam lá, nós queremos que os grandes jogadores que já passaram pelo Benfica voltem ou esses grandes jogadores fiquem no Benfica, certo? Mas a verdade é assim, tal como o César está ali a dizer no chat, nós estamos a implicar que o Enzo está a forçar para sair, mas se fosse o Bernardo Silva a fazer isso no City para vir para o Benfica, quantos de nós é que realmente tinham problema com isso? Isso é verdade. E mesmo com o Horta, ou o Félix a fazer isso no Atlético, ou o Félix a fazer isso com o Atlético. O Horta, nós queríamos isso, não é? Queríamos que o Horta dissesse qualquer coisa. Portanto, é assim. Opa, quantas vezes é que a gente já ofereceu o Gil Dias no Twitter, meu? A gente quer o Félix por empréstimo e levam o Gil Dias, meu. Se o Gil Dias não aparecesse nos treinos, era um favor que me fazia. A partir de agora não vou mais. E quando não me mandarem para o Chelsea, eu então não venhas, rapaz, deixa estar. A verdade é que o Enzo... Olha que ele gosta de marcar gols ao Sporting. Eu até diria mais. Ele está na Argentina, possivelmente até já com autorização do Chelsea, porque o negócio deve estar feito. O Benfica deve ter dito assim: olha, tu não jogas mais pela gente, e ele deve ter dito assim: e posso ficar aqui mais um dia ou dois. Epá, e as partes disseram assim: está bem, enquanto a gente trata do papel, que isto por fax demora tempo. Sim, e o Benfica depois, para manter as aparências, se calhar tem que mandar para a comunicação social, que, como mandou há umas horas, a dizer que foi feito um ultimato para o jogador se apresentar amanhã nos treinos. Como se o jogador, estando hoje na Argentina, fosse conseguir chegar amanhã para treinar. Mas isso é máquina, de propaganda. Mas a verdade é que todos nós, quando pensávamos que o Benfica andava louco na Argentina a fazer a mover mundos e fundos, a ir lá 50 vezes à Argentina por causa de um gajo que a gente só conhecia de nome e por vídeos de YouTube, a gente pensava assim: para que tanta coisa por este gajo? E a verdade é que ele chega cá e explode. E eu acho que não há aí um Enzo a cada virada da esquina. Isto é uma qualidade... era bom que houvesse mais, mas não há. Mas é o trabalho do scouting, ou seja, temos que ter a capacidade, e temos no Benfica muita gente que vive disto, a ir buscar. Agora, eu acho que o desafio aqui é: há poucos, há alguns que já estão identificados, por exemplo, este do Feyenoord, ou lá o que é, o Cocu, ou como é que ele se chama, Cocu, o homem é muito bom. Cocu é. Sim, só que isto já não é scouting, percebes? Porque é um gajo que já vai custar 30 milhões. O segredo do Enzo é o Benfica ter descoberto aqui um jogador excepcional a baixo custo, porque foram 10 mais 8. Ok, neste momento até agora custou 12, e os 12 com o apuramento para a Champions, as vitórias todas que a gente teve, com o que a gente ainda teve, estão pagos. Está mais do que pago. O Enzo está mais do que pago em 3, 4 meses. A verdade é essa. E isto é que é difícil, porque há outros rapazes que se calhar faziam a mesma coisa. A cena é: não vão ser 10 milhões.